Olá, pessoal. Hoje daremos continuidade ao nosso bate-papo sobre planejamento de sistemas de alimentação. Gostaria de agradecer a presença do Dimas novamente, por estar conosco. Só dar uma recapitulada, no último episódio a gente falou da importância do planejamento e dos principais pontos que devem ser levados em consideração nesse momento aí do inicial do planejamento. E hoje a gente vai falar de planejamento também, só que em relação à performance da operação, né? Então, tudo bom, Dimas? Tudo bom? Vamos falar sobre performance de operação, de produtividade hoje? Sim, vamos lá, vamos lá. Bom, então já vou lançar a primeira pergunta aí, uma pergunta bem genérica, né? Como que a gente pode planejar essa melhor performance, né, de operação, Dimas? Como a gente tem falado muito de aumento de produtividade, de eficiência, da tecnologia. O que que você pode falar para a gente sobre isso daí? Bom, Thiago, desde os anos 90 que a gente vem tratando da questão tecnologia barra produtividade. Nos anos 90, a gente começou a querer copiar as cozinhas de outros países, da Europa, Estados Unidos. Mas a gente ficava com aquela situação que a mão de obra ainda era barata, que nós tínhamos oferta de mão de obra. Então, a gente conviveu muito tempo com as cozinhas, com tecnologias e baixíssima para a produtividade. Agora, nessa última década, a tecnologia ela tem cada vez mais sendo o norte dessas cozinhas. Foi quando a gente começou a trabalhar com a tecnologia de preparação antecipada, utilizando cookie shield, sous vide nas cadeias frias, né? E um pouco fugindo da cadeia quente, que há 15 anos ela praticamente parou de existir. Nós tínhamos empresas que faziam só produtos em cadeia quente e transportavam. E lá nesses clientes, eles faziam comercialização, mas tudo vinha em cadeia quente. Essas cadeias quentes, com certeza, provocaram vários problemas até de saúde, né? A gente, há uns 15 anos atrás, era muito comum você vir na empresa, a empresa tal mandou 120 pessoas para o hospital. Essas coisas, elas deixaram de existir. Isso deixou de existir porque a gente percebeu que a gente migrou da cadeia quente para a cadeia fria e, com certeza, as nossas cozinhas estavam trabalhando com mais tecnologia. Demorou muito a gente ter que a maioria dos clientes entendesse a necessidade de ter um forno combinado. Isso demorou muito tempo. Né? Ficou muito aquela coisa, não, mas eu preciso de mais 4 bocas de fogão. Então, assim, por muito tempo se conseguiu trabalhar com a tecnologia e também a cozinha convencional. Então, a gente acabava não utilizando a tecnologia corretamente e a gente investia muito em área física desnecessária. Um metro quadrado de uma cozinha, com as instalações concentradas de hidráulico, de elétrico, exaustão, etc., ela chega a custar, em alguns casos, de R$ 4.500 a R$ 6.000 por metro quadrado. É um custo altíssimo de implantação. Né? Então, assim, e a tecnologia faz com que a gente reduza isso. Reduzindo essa situação, a gente vai diminuir, por exemplo, o tamanho de uma coifa. Parece uma bobagem, não é só o custo da coifa, mas o custo da tubulação, que ela vai diminuir, porque a vazão vai diminuir, o motor vai diminuir e, consequentemente, o custo operacional mensal de energia elétrica. Então, assim, a tecnologia ela veio para nos dizer temos que aumentar a nossa produtividade. Aumentar a produtividade, no momento que eu compacto essas cozinhas, eu automaticamente estou informando para o operador, olha, esta cozinha não precisa de tanta gente trabalhando e eu tenho recursos necessários para que você faça a sua operação com menos pessoas. Então, é essa situação. Então, hoje, por várias razões, até pela situação que a gente está passando recentemente, né, do que todo mundo foi pego de surpresa, mas as nossas cozinhas sempre foram feitas levando em consideração a tecnologia.
Tá, e você acha, Dimas, ó, você falou 3 pontos aí bem importantes, né? A questão da eficiência do equipamento, uma cozinha mais enxuta em relação a equipamento, espaço físico e menos pessoas. Você acha que isso já era uma tendência, já era um caminho? E esse nosso momento aí de Covid-19, de pandemia, potencializou ou vai potencializar isso daí, esse tema aí, as cozinhas cada vez mais vão ser mais compactas? Com certeza. O nosso caminho aqui é sempre fazer. Primeiro, a gente tem que atender a legislação sanitária, que é importantíssima. Ela é tão importante que agora no Covid fala assim: ó, por favor, vamos respeitar RDC 216 e CVS 5, ou a 6, né? E a 5 ela fala que alguns conceitos, mas que a CVS 6 ainda ela está muito em evidência quando se fala em estrutura física. Então é isso. O Covid chega para falar o seguinte para a gente: olha, a gente tem que ter afastamento e a gente não pode ficar conversando, tem que usar máscara. Não só a máscara, os EPIs normais que eles já usavam, luva, avental, dependendo do momento do processo, e lavar as mãos. Né? Essa é a regra da Covid: é lavar as mãos, lavar, lavar, lavar. Já se fazia isso, todas as nossas cozinhas sempre tinham essa previsão, mas agora nós temos também a questão do afastamento. Se eu tenho que ter afastamento, isso significa que eu não posso ter muita gente concentrada. Não ter muita gente concentrada significa que estas operações elas vão ter que procurar um caminho e o caminho vai ter que usar tecnologia. Nós vamos ter uma cadeia que fornece produtos para essas cozinhas ou para esses restaurantes que vão ter que entregar produtos como se entrega nos outros países, aquilo somente o necessário, com bastante segurança, embalado certinho, e aí nós vamos deixar de descascar batata dentro das cozinhas, entrega do produto. Isso vai ser feito lá na cadeia do food service, na batata, isso na carne, etc. Porque a gente não pode ter mais pessoas trabalhando junto. Nós temos um afastamento de 1 metro a 1,5 metro, praticamente cada setor desse só vai poder ter uma pessoa trabalhando. Então, ela só vai estar montando, finalizando e fazendo as operações desta forma. Né? Então, eu acho que não tem mais jeito. A tecnologia já era um caminho e agora é o único caminho. É o único caminho. Legal. E eu vejo, então, Dimas, seguindo essa linha aí, que o desafio é muito maior na hora ali, quando a gente fala aí, que é um termo muito popular, que é o layout, né? A disposição dos equipamentos no ambiente, né? Questão de fluxos, né? Fazer esse estudo para não ter os cruzamentos e tudo mais. Então, um espaço enxuto, com operações reduzidas. Eu acho que o desafio é maior ainda, né? Na hora de compor isso daí. Na realidade, esse desafio era grande, mas ultimamente, pela questão do custo por metro quadrado, a gente tem recebido já o feedback do nosso cliente que ele não tem a área é aquela. Então, a gente já estava trabalhando dentro dessa dinâmica, porque o cliente já entendeu esse custo todo dessa implantação e ele sempre vai... Olha, a cozinha em um sistema corporativo, ela é uma unidade que não faz parte da vocação do trabalho daquela empresa. Então, eles falam assim: eu não posso ter uma área grande de cozinha se eu preciso de ter área para a minha atividade fim. No hospital, em vez de eu ter uma cozinha grande lá, eu prefiro não ter essa cozinha e fazer com tecnologia algumas produções, alguns processos, para que eu tenha mais leitos. No colégio é que eu tenho que ter sala de aula. Então, no hotel é que tem mais quartos. Então, assim, esses conceitos que o cliente quer da atividade fim dele acaba dizendo o seguinte: olha, eu quero a minha cozinha mais enxuta possível. Aí é claro que nesse momento de lançar os equipamentos, de fazer esses layouts, para ver se conseguimos atender esses parâmetros todos, é o nosso primeiro processo preliminar para poder fazer a viabilidade econômica desses clientes. Legal. Ô Dimas, e então, em relação aos equipamentos, né?
os equipamentos, então não pode ter equipamento meia boca, né? Então eu tenho que ter ali uma chapa que tenha excelência no desempenho dela, o fogão, né? Eu tenho o mínimo de bocas possível, mas elas não podem falhar, questão de fritadeira, né? Você falou do forno combinado, né? Processos como a utilização do sous vide, né? Também, então eu tenho que ter assim uma cozinha enxuta, só que com equipamentos só os especialistas, né? Sim, sim. No caso de uma fritadeira, eu preciso que essa fritadeira tenha uma recuperação de calor imediata, quando eu for fritar a batata pré-frita, que ela me dê essa resposta. A frigideira tem que ter a situação da conexão de água, porque no momento que eu precisar de água para a frigideira estar ali, né, tem algumas empresas que a gente precisa negociar isso. Olha, eu preciso de água na frigideira, se a frigideira não tem água, né? O fogão tem que estar com essas bocas de fogão a gás sempre bem trabalhada com relação à chama, né? Ela tem uns reguladores, tudo certinho, para evitar que no momento que o cliente precisa, eu estou com chama amarela, estou queimando panela, etc. Essas coisas todas. As chapas, elas têm que ter recuperação de calor para fazer a quantidade de grelhado que ela precisa por hora. Então, assim, não pode ser qualquer equipamento que faz de conta que eu tenho, né? Como era no passado. Eu nem tinha chapas ou muita coisa, eu tinha grandes fogões e eu tinha chapas essas chapas de sobrepor. Eu punha sobre a boca. Então, olha só, o cara tem que ter aquilo lá guardado, pesado, colocar, usar a boca do fogão para fazer isso. Então, esse tipo de solução, hoje, não se aplica mais. Então, cada cardápio, cada situação que eu preciso, eu tenho que ter o equipamento lá para me dar a resposta, e ele tem que ser o mais compacto possível, ele tem que ter eficiência, todas as eficiências energéticas, caloríficas, etc., para que o meu cliente consiga fazer essa operação corretamente. Bacana. Ô Dimas, eu queria mudar um pouquinho aí de tema e falar sobre os nossos colegas aí, né? Os profissionais que participam de todo o processo aí do sistema de alimentação, né? Da importância deles, né? No processo e que isso influencia diretamente na eficiência da cozinha, né? Eu estou falando desde engenheiros, arquitetos, nutricionistas, os cozinheiros, né, chefe de cozinha, né, os gastrônomos. Fala um pouquinho sobre a importância deles aí para nós. Como a gente falou no outro vídeo, né, é a questão da cultura. Uhum. Né? Quando se tem a cultura, aí nós temos que ter, no processo da cultura, a participação do nutricionista, se for um hospital, por exemplo, né? O hospital pode ter lactário, não ter, etc. Eu posso ter distribuição centralizada ou descentralizada em copa. Então, isso faz parte da cultura desse cliente. Então, é muito importante a participação desse profissional. Né? O chefe de OSND de um hospital é primordial, porque senão a gente vai fazer um projeto que a gente acha que é bom, né? E cada cliente tem a sua peculiaridade. Se eu vou fazer um hotel, eu preciso que o colega que vai fazer o gerenciamento de alimentos e bebidas, ou o pessoal que vai fazer a gestão das camareiras, né? Que tem também que participar, porque existe processo. Por exemplo, eu tenho no hotel, eu tenho room service, eu não tenho room service, porque daqui vai depender de características desse hotel vai ficar, né? Se ele é um hotel de hotel fazenda, ou se é um hotel de cidade. Então, é importante demais que esse profissional participe com a gente nesse processo. Depois disso, a gente começa a ser o elo de ligação de toda a disciplina, porque a cozinha é um ambiente multidisciplinar. Aí, se eu estou num projeto complexo, de um hotel, eu tenho o arquiteto que está à frente de tudo isso, e nós temos que conversar para saber com ele qual é a característica que ele quer desse hotel, também na questão de design, de estética, né? E também as interferências que tem no projeto dele, as entradas, os fluxos de docas, etc. E aí, depois, resolvido isso com o arquiteto, a gente vai resolver as informações que nós temos que passar para os nossos colegas que vão fazer os projetos de instalações elétricas, os projetos de instalações hidráulicas,
os projetos de HVACR, né? E por aí vai, né? E em alguns casos, colegas de acústica que vão se envolver para reduzir ruído, avaliar essa situação toda, né? E depois a gente participar, é muito importante a participação com o setor de arquitetura desses projetos, porque a gente vai lidar com acabamentos, piso, parede, forro, cantoneira, grelha, e como vai ser isso, como vai ser chumbada, né? E depois, com certeza, quando a gente define tudo isso, chega o momento de conversar com os nossos parceiros, né? Os fabricantes, são vocês, que vão, olha, eu estou pensando em ter esse equipamento, você consegue fazer assim, assado? Por mais que se tente uma padronização, sempre vai ter algo que é diferente, que é peculiar, que é só daquele projeto. Então é importante essa interação toda, é uma questão multidisciplinar e todo mundo é importante nesse processo, para que depois esse projeto seja bom, né? Muito bom, Dimas, muito bom. Então, ó, a gente fez um apanhado geral aí dos principais pontos, né, sobre essa performance da operação, né? Vou até fazer um resumo aqui do que a gente falou, né? Ó, a gente falou de tecnologia, a gente falou sobre racionalização das áreas, e também a gente falou de otimizar o layout, a questão do fluxo, a questão dos profissionais, falamos de cultura de novo, né? Então, você vê, né? Isso tudo tem que estar muito bem integrado. Falamos, né, dos profissionais, né? Dessa multidisciplinaridade, né? De áreas, né? Que a gente fala desde nutricionista, o gerente de A e B, né? Que é alimentos e bebidas, no caso de hotel. Então, bacana, né? Então a gente falou tudo isso e a gente vai encerrar por aqui. No próximo episódio, nós vamos falar de lições de planejamento que a Covid-19 nos deixa, tá? Eu queria agradecer mais uma vez o Dimas, agradecer o pessoal que acompanhou a gente até aqui, convidar para quem não assistiu o primeiro episódio, assista, acompanhe a gente e até a próxima, Dimas.